Olá! Começando mais um Falando de Saúde. E é um Falando de Saúde muito especial, porque ele é dedicado a mães. Mas é dedicado àquelas mães que fazem 1 bilhão de coisas ao dia. Gente, imagina! Ela é apresentadora, médica, mãe, dona de casa, esposa e linda! Parece uma modelo. Sabe de quem eu estou falando? Doutora Renata Sejas, pediatra. Doutora Renata Sejas, como vai? Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui, me sinto muito orgulhosa pelo convite. É um especial muito importante para as mães. Eu trabalho diretamente com mães por ser pediatra e eu sou mãe e tenho a minha mãe que tem um carinho imenso que seria de mim se não fosse elas. Então é um programa todo dedicado para as mães e como a gente organizar essa nossa rotina maluca de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Doutora, e você dá conta de fazer tudo isso, ainda dar inúmeras dicas às mães, né? Porque geralmente as mães que chegam no consultório da doutora Renata Sejas, chegam com os bebês, né? Com dor, passando mal, em desespero. E você é extremamente equilibrada, linda, em cima do salto. Me conta isso, doutora. Eu penso que a primeira dica que eu tenho que dar aqui, é que funciona muito bem para mim, é planejamento e organização. Então, da gente planejar o nosso dia de amanhã, hoje, para a gente ter tudo muito bem organizado. Quando a gente tem criança, o planejamento ele é fundamental. Então, planejamento em tudo, planejamento como vai ser a lancheira do nosso filho, qual o horário adequado que a gente vai acordar essa criança, qual o horário que a gente vai conseguir fazer todas as atividades do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, tenho uma carga bem extenuante de trabalho, são cerca de 10 a 12 horas por dia, então conciliar isso com marido, trabalho, academia, enfim, é um pouquinho complicado. E a minha dica, então, principal é organização e planejamento. Doutora Renata Sejas, me fala uma coisa. Às vezes eu observo que a mulher, quando ela se torna mãe, ela esquece um pouco dela, do marido, da vaidade, e algumas acabam até meio que sepultando a carreira profissional. Isso é comum no dia a dia de hoje, doutora? Isso é bem comum no dia a dia de hoje e eu considero normal. Quando a mulher ela se transforma em mãe, muitas coisas mudam e isso é natural. Então é o momento dela escolher o que é que ela vai decidir para a carreira dela. Ela vai decidir continuar na carreira dela, ela vai decidir não. Porém, o passo mais importante é a gente não se esquecer que nasceu uma mãe, porque quando nós mulheres nos transformamos em mãe, nasce uma mãe. Porém, não morre a mulher, não morre a esposa ou namorada e nem a profissional. A gente precisa de um tempo para adaptação, que esse tempo é natural. Eu, por exemplo, retirei o meu tempo para eu ficar curtindo o tempo da minha filha. No meu caso, foi um período bem curtinho, de 2 meses. Logo depois dos 2 meses, já voltei ao trabalho, enfim, as minhas atividades normais. Mas você se organizar, qual tempo você vai retirar para você ficar com aquele bebê, como você vai organizar o seu período de amamentação, se você vai voltar a trabalhar meio período, período integral, quem que vai te ajudar, a decisão da escola, é uma escola próxima do seu trabalho, pensar em toda essa logística. É importante lembrar também que quando nasce uma mãe, geralmente a gente se esquece que a gente é uma esposa, que a gente é uma namorada, que a gente é uma mulher. Isso é extremamente importante para a gente, porque a mãe geralmente, depois de ser mãe por alterações hormonais, a gente fica mais sensível, mais chorosa, a gente se descuida um pouquinho para dar um foco maior para o bebê e isso é natural, porém isso não tem que ser uma constante. Então assim, lembrar que temos o filho, mas vamos separar um dia para o marido, um encontro especial com ele, ao menos o primeiro final de semana do mês ou o último final de semana. Não sei como vai ser melhor de você organizar isso na sua agenda, na sua rotina, mas lembrar que você precisa de um tempo específico para o seu marido, para a sua autoestima, para a sua beleza, para o seu salão. Eu falo muito, uma dica que eu falo muito no consultório é que não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade do tempo. Então é preferível você ficar um jantar de 1 hora com seu marido, onde vocês coloquem os assuntos em dia, onde vocês fiquem só os dois, e assim com seu filho também. Não se culpe de, às vezes, deixar a criança na escola um período integral, ou dessa criança voltar para a escola. É muito comum no consultório. Ai, doutor, e agora? Volta a trabalhar? Não volta a trabalhar? O que eu vou fazer com o meu filho?
O importante é a qualidade do tempo que você dá para cada atividade que você faz. Então, vai colocar seu filho na escola, vai ficar ele um período integral, não se culpe por isso. Porém, a qualidade do tempo que você vai passar com ele. Se você vai passar com ele 2 horas por dia, você vai sentar no chão, você vai brincar, você vai colocar seu celular em modo avião e vai dedicar teu tempo exclusivamente para ele. Então você vai para a academia, o teu momento ali na academia, são 40 minutos ali. Você vai uma vez por semana no salão, mas você vai deixar teu marido lá com a tua criança e é o teu momento de você fazer a unha, de você fazer uma escova, de você se sentir bem para a tua autoestima. Então, não é quantidade do tempo, e sim a qualidade do tempo. Isso é uma dica, assim, essencial. Então, assim, não se culpe por passar pouco tempo com seu filho ou com seu marido, ou às vezes diminuir a atividade de casa, mas se preocupe com a qualidade do seu tempo. Isso é essencial. Doutora, uma das coisas que eu observo, né, em algumas mães é que elas acham que o filho, ele é dono de tudo na vida, né? E tudo que ela vai fazer, ela acaba meio que pedindo permissão para o filho. E uma das coisas, né, que nós temos hoje na atualidade é até mesmo a questão de inversão de valores, né, que às vezes quem coordena a casa, a residência é a criança e não o pai e a mãe. O que a doutora tem para falar sobre isso? Isso é uma coisa do mundo atual agora, né? Porque no nosso mundo, quando nós éramos filhas, isso não acontecia. Sim. Então, sempre quem ditava as regras do jogo eram pai e mãe. Eu acredito que hoje, como a gente tem uma quantidade menor de crianças, então cada vez a gente vê pais com apenas um filho, por opção mesmo, então aquela criança se torna o rei da casa, né? E eu penso que não, é o contrário. As regras do jogo sempre devem ser decididas pelo pai para a mãe. Os filhos, eles são os nossos exemplos, então quanto exemplo que você pegou, que você tem ou que você faz, que era do teu pai e da tua mãe. Com certeza, muito. Então nós somos exemplos para os nossos filhos. Então quem coordena a casa é a mulher principalmente, que eu sempre brinco assim, ó, um homem só é bem sucedido se tem uma mulher do lado dele coordenando tudo isso atrás do marido. Com certeza. Então quem dita essas regras do jogo sempre é pai e mãe. Sim. Doutora, uma das coisas que eu observo também, né, como a doutora já citou, a mãe, ela se torna mãe, ela tem um filho e ela anula tudo. No meu ponto de vista, eu acredito que o filho, ele será filho, né, daquela mãe eternamente. Diferente de se ela abrir mão, por exemplo, do casamento, do trabalho, né, dos cuidados pessoais dela, essa fase, de repente, ela não consegue resgatar isso depois, né? E o filho é eternamente filho, né? Então, por isso, dessa coordenação aí inteligente, né, desse tempo aí que a doutora disse, né? Isso é sumamente importante, porque eu penso que a gente tem que ser o exemplo para os nossos filhos. Então, que exemplo de mãe, que exemplo de profissional, que exemplo de esposa que você quer ser para o seu filho. É isso que você tem que pensar diariamente, porque é muito comum depois os filhos saírem de casa e as mães entrarem em depressão, a síndrome do ninho vazio, porque ela era acostumada a fazer tudo, a vida parou apenas para aquela criança, e aquela criança em algum momento vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, vai sair de casa, e aí? E aí é muito comum hoje a gente ver dia após dia cada vez maiores os índices de depressão. Então, um filho é a alegria de um lar, é a alegria de uma mãe, a minha filha é a minha vida, mas isso não anula nós como mulheres, como esposa, como profissional, enfim. É claro que cada um tem uma opção, então às vezes a pessoa opta, eu vou decidir não trabalhar mais por um período X. Eu acredito que isso é super válido, desde que isso seja organizado e conversado e programado. Outra pergunta que eu gostaria de fazer à doutora. O que você acha, por exemplo, da mãe que ela tem o filho, ela para no tempo e daí ela dedica toda a energia dela para que esse filho ele se torne um excelente profissional, que estuda, que fala vários idiomas, faça, enfim, inúmeras atividades. E depois esse filho parte, né, como todos fazem, e esta mãe fica praticamente estagnada a partir do momento que ela foi mãe. Por isso é uma coisa bem importante que eu falo assim, da gente organizar e planejar o que nós queremos. Eu quero engravidar, eu quero ter um filho, mas o que eu planejo para a minha vida profissional? Como eu me vejo nos meus próximos 10, 20 anos? Qual é o planejamento que você vai fazer? Eu quero me aposentar com tantos anos, como você vai organizar a sua vida? Então eu gosto muito de trabalhar com planejamento e metas.
Eu coloco que todas as metas que você coloca, você alcança, porém você deve determinar as suas metas, porque senão você fica como se fosse um barco à deriva, e aí quando o filho se vai, dá aquela, e agora vou fazer o que da minha vida, né? É bem isso, né, doutora? Qual o recado que você, doutora Renata Sejas, deixa aí para as mamães que estão começando a carreira de mãe agora, aquela mãe que os filhos já bateram uma asa, né? E aquelas mamães também que hoje estão praticamente na terceira idade. Primeiro, curta cada momento, porque cada momento é único e os momentos não voltam atrás. O que tem mais gostoso, o que tem mais satisfatório do que uma criança pequena, do que a gente ensinar aquela criança a ler, do primeiro passo, do primeiro mãe, do primeiro pai, a primeira viagem sozinho, a primeira noite na casa de um amigo, o estudar fora, a faculdade fora, e aí vem o neto. Curta cada momento, porque ele é essencial e o tempo não volta, porém coloque qualidade em todo o tempo, em cada período que você passar com o seu filho, porque ele é único. E o dia de amanhã eu costumo dizer que a Deus pertence. Então, qualidade em cada minuto que você tiver, em cada atitude da tua vida. O que você tiver que fazer hoje, faça da melhor forma possível. Que lindo isso, doutora Renata Sejas, muito bonito. Doutora, muito obrigada por estar aqui, né, no especial. Prazer, foi uma honra. Especial Dia das Mães aí, com a doutora que representa aí a mulher em inúmeras facetas, né? Muito obrigada, doutora. Foi um prazer. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, especial Dia das Mães. Doutora Renata Sejas, pediatra. Quantas atribuições, quantas tarefas. Se ela consegue, você também consegue. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.